Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Para começar, então escutem. Para a história de hoje teremos de tudo: assassino, amor, ódio, morte e religião. Em resumo, teremos de tudo. A triste história de hoje começa em 16 de fevereiro de 2022 em Jacksonville Beach, Flórida, por volta das 19h30. Um homem dirige com sua filha de 2 anos no banco traseiro em direção à sua casa em St. Augustine. O motorista pega Sanctuary Boulevard, uma rua escura cercada de árvores em um bairro residencial. Tudo parece tranquilo até que o motorista avista um pneu no meio da estrada. O homem naturalmente para, sai do veículo e se aproxima do pneu para removê-lo da estrada. Quando ele o agarra para movê-lo, um homem surge do nada e atira nele várias vezes sem hesitação. Sua morte é instantânea. O atirador foge imediatamente, enquanto a menina no carro assiste ao assassinato de seu pai, muda de terror. Alguns minutos depois, um transeunte descobre a cena, a vítima caída sem vida na rua e a menina ilesa fisicamente, mas em estado de choque dentro do veículo. Quando a polícia chega ao local, cerca de 20 minutos depois, a identidade da vítima é rapidamente descoberta através de seus documentos. Seu nome é Jared Bridega, um engenheiro de informática de 33 anos, e a menina no banco traseiro do carro é sua filha de 2 anos, Bexley. O que chama imediatamente a atenção dos investigadores é que não se trata de um roubo à mão armada que deu errado. Nada foi roubado da vítima e nada falta no carro. Aparentemente, trata-se de um assassinato direcionado, extremamente cruel, já que foi cometido na frente de uma criança de 2 anos. E mesmo que ela não tenha sido ferida, 2 balas atingiram o veículo de Jared a poucos centímetros da menina. Mas quem poderia ter tanto ódio deste pai de família a ponto de executá-lo friamente na frente de sua filha de 2 anos? Jared Bridega nasceu em outubro de 1988 em Warrensburg, Missouri, e cresceu em Jacksonville, Flórida, em uma família amorosa. Seus pais são Gord e John Bridega, pessoas simples descritas como calorosas e dedicadas, que incutiram em seus filhos princípios de integridade e bondade. Aliás, a família faz parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais comumente conhecida como Mormons. Jared tem uma irmã, Ashley, e 2 irmãos, Justin e Adam, com quem sempre manteve ótimas relações. Jared é aquele que tem o papel de irmão mais velho protetor, alguém que cuida de seus irmãos e os apoia em caso de problemas. E isso é o que mais se destaca quando ele é descrito. Dizem que ele é um homem com muitos valores, que sempre teve senso de responsabilidade. Além de se destacar em seus estudos, ele primeiro se formou na Universidade de Artes de Jacksonville, depois se mudou para Utah para estudar informática na Universidade Brigham Young em Provo, que é uma universidade privada para mormons. Foi durante um encontro religioso na Igreja Mormon em 2009 que ele conheceu Sana Gardner. Segundo algumas fontes, eles se conheceram em Utah, e segundo outras fontes foi na Flórida, mas isso não é o mais importante nessa história. Para falar um pouco sobre Sana, ela e seu irmão gêmeo nasceram em abril de 1986 e cresceram em uma família rica em Alpine, Utah. Utah, eu acho que todo mundo sabe mais ou menos, é o QG da Igreja Mormon. Seus pais são Shelley e Sterling Gardner, ricos empresários que fundaram a empresa de scrapbooking Stampin' Up. Eu verifiquei na internet o que era scrapbooking porque não conhecia nada sobre isso, e é decoração com imagens, e a empresa aparentemente funciona muito bem. Voltando a Sana, ela cresceu em um ambiente familiar rico e conservador desde a infância e, de acordo com vários depoimentos daqueles que conviveram com ela, sempre teve uma personalidade bastante complexa, digamos assim. Ela é descrita como uma jovem ambiciosa e apreciada por seu dinamismo, mas também como uma pessoa muito exigente e autoritária. Depois do ensino médio, ela começou a estudar design e marketing porque design é sua paixão. É um ambiente no qual ela sempre esteve imersa, mas não se sabe realmente se ela obteve seu diploma. De qualquer forma, isso não é o que nos interessa hoje. Quando Sana e Jared se conheceram em 2009, eles se apaixonaram imediatamente. Compartilhavam a mesma fé e, aparentemente, seus temperamentos eram complementares. Jared é bondoso e gentil, e Sana tem um temperamento talvez um pouco mais forte. Aos olhos de seus conhecidos, eles formavam um casal perfeito. Jared obteve seu diploma em desenvolvimento de informática em 2010 e no mesmo ano se casou com Sana segundo os preceitos mormons. Após o casamento, eles se estabeleceram em Connecticut. Jared rapidamente encontrou um trabalho como desenvolvedor na Microsoft e, apesar de um início de relacionamento idílico, tensões surgiram muito rapidamente no casal. Jared e Sana não se entendiam muito bem, ou pelo menos tinham dificuldade para se compreender.
Mas esse tipo de coisa acontece muito frequentemente quando acabamos de nos casar, ainda mais considerando que eles só se conheciam há um ano. Em novembro de 2012, Sana deu à luz seus gêmeos, uma menina e um menino, Abigail e Liam. Jared e Sana ficaram extremamente felizes com seus filhos, mas por trás das fotos de família perfeita, a situação continuava a se deteriorar. Para falar um pouco sobre a vida do casal, a fim de entender melhor o mal-estar, não se tratava apenas de divergências como em qualquer casal, não. Era muito mais profundo que isso. Jared cresceu em uma família modesta com muitos valores ligados, entre outras coisas, à sua religião. É um homem inteligente, trabalha muito para sustentar seu lar, tem um temperamento bastante conciliador. Sana, ao contrário, cresceu em um meio muito rico, sempre teve tudo o que queria quando queria, então obviamente as prioridades de Jared não eram as dela. Jared queria conservar seus valores tradicionais, os valores de sua igreja, enquanto Sana não estava mais realmente interessada nos preceitos da igreja. Digamos que mesmo tendo crescido na fé, isso não era realmente sua prioridade, e ela tem um lado impulsivo que não combina muito com o temperamento de Jared. Entre outros problemas no casal, havia o dinheiro. Esta parte não é muito clara porque há várias versões, então vou dizer o que entendi de todas essas versões que li. Jared trabalhava com informática, depois voltou a estudar informática para subir na carreira. Obviamente, ele trazia menos dinheiro para casa porque trabalhava meio período, mas essa situação era transitória e Sana não lidou bem com isso. Ela o criticava porque, enquanto esperavam que ele se formasse e voltasse a trabalhar em tempo integral, eram os pais dela que os ajudavam a se sustentar. E essa situação durou vários meses até que Jared obtivesse seu diploma. Sana tinha uma atividade profissional por conta própria. Ela é proprietária de uma pequena empresa especializada em design e venda de cartões de felicitações. É sua paixão, mas é mais uma atividade de lazer do que um trabalho remunerado. Então os conflitos eram permanentes em casa. Eles voltaram a morar alguns meses em Utah, onde vive a família de Sana. Depois, em 2014, certamente para ter um novo começo, eles deixaram Utah e se estabeleceram na Flórida, onde Jared cresceu e onde seus pais vivem. Jared manteve seu trabalho na Microsoft, onde agora tinha um emprego em tempo integral, e a família encontrou uma bela casa em Jacksonville Beach, em um bairro residencial tranquilo. Com essa mudança, como eu disse, ele e Sana esperavam sem dúvida que as tensões diminuíssem. Eles estavam próximos da família de Jared, próximos de seus amigos, mas as coisas não melhoraram. Jared e Sana brigavam diariamente. Eles literalmente detestavam passar tempo juntos e aparentemente houve suspeitas de traição. De quem? Bem, segundo alguns artigos que li, mas isso deve ser considerado com cautela, Sana teria traído Jared com um personal trainer no final de 2014. Jared ficou sabendo, mas não a deixou pelo bem de seus filhos. Ele pensava que poderia consertar as coisas com terapia de casal, por exemplo, mas em janeiro de 2015, alguns meses depois, é Sana quem pede o divórcio. E é aí que a guerra começa. Pessoal, quando o processo de divórcio começa, Sana contrata advogados renomados e rapidamente as negociações se tornam tensas, principalmente no que diz respeito à guarda de seus gêmeos, Abigail e Liam, que tem 3 anos nesse momento. Jared quer a guarda compartilhada de seus filhos porque quer permanecer presente em suas vidas e se envolver na vida deles. Inclusive, após a separação, ele se mudou para uma casa em St. John's, uma cidade próxima a Jacksonville Beach que é muito familiar e bastante chique. Mas Sana é contra, ela quer a guarda exclusiva dos gêmeos e, mais ainda, deseja limitar o direito de visita de Jared. Então, aí eu quero dizer que, infelizmente, é o tipo de situação que vemos muito frequentemente em casos de divórcio. Uma audiência acontece em fevereiro de 2015 sobre a guarda das crianças, e o tribunal finalmente decide por uma guarda compartilhada. O juiz considera que as crianças devem viver tanto com seu pai quanto com sua mãe. É uma vitória para Jared que Sana tem dificuldade em aceitar, mas ela não tem escolha. No entanto, ela pede uma pensão alimentícia bastante considerável, cujo valor exato não encontrei na internet. E se ela pede essa pensão, é porque ela considera que sua renda é inferior à de Jared. Se entendi bem essa parte da história, Jared acha que o valor é excessivo, considerando que a guarda é compartilhada, mas ele se submete a essa obrigação para acalmar as tensões. Mas a situação não se acalma. As relações entre Sana e Jared são extremamente tensas. Inclusive, Jared confessa a amigos que tem a impressão de estar constantemente sendo vigiado, além de ser assediado por Sana, mas ele mantém um perfil baixo e tenta seguir em frente por sua conta. Em 2017,
Jared decide se inscrever em um aplicativo de encontros para encontrar o amor. Acredito que seja o Bumble. Jared trabalha muito, tem mais responsabilidades no trabalho e cuida de seus 2 filhos durante a guarda compartilhada. Então não tem tempo para sair e conhecer mulheres. Mas em 2017 tudo muda. Em junho ou julho ele dá match com Kirsten Morgan e eles se conectam imediatamente. Kirsten é uma gerente de contas de 27 anos que veio da Carolina do Norte e se mudou recentemente para a Flórida por causa do trabalho. Todos que a conhecem dizem que ela é uma mulher doce, gentil e muito próxima à família. Jared e Kirsten se encontram pessoalmente pela primeira vez em julho de 2017 em um café em Jacksonville. É amor à primeira vista. É um encontro simples. Eles tomam café, conversam sobre suas vidas e trajetórias, e tudo flui naturalmente. Kirsten não é mormon, mas compartilha muitos valores com Jared, especialmente sobre família, trabalho, amor e respeito aos outros. Algumas semanas após o primeiro encontro, Jared apresenta Kirsten a seus 2 filhos, Abigail e Liam, e os gêmeos também se encantam por ela rapidamente. Mas há alguém que não se encanta: Sana. Segundo pessoas próximas a Jared, quando ela soube que seu ex-marido estava namorando alguém seriamente, não reagiu bem. Ela teria expressado raiva e ciúmes da felicidade deles. De qualquer forma, Jared está apaixonado por Kirsten. Ela é exatamente a mulher que ele sempre procurou. E Kirsten também está muito apaixonada por Jared. O casal se casa rapidamente. Algumas fontes dizem que foi no final de 2017, outras dizem que foi durante 2018. De qualquer forma, é uma linda cerimônia de casamento. A família de Jared adora Kirsten, os filhos de Jared adoram Kirsten, os amigos de Jared adoram Kirsten. Quem não ama Kirsten? Até eu a amo sem nem conhecê-la. Após o casamento, o casal se muda para uma nova casa em Saint Augustine, a 45 minutos de carro da casa de Sana. O objetivo, como você pode imaginar, é manter uma distância suficiente entre eles, mas ainda assim ficar perto dos gêmeos. A vida de casal de Jared e Kirsten é maravilhosa. Não diria que é um conto de fadas, mas quase. São 2 almas que se encontraram perfeitamente. Eles se amam, se respeitam, viajam juntos. Kirsten e Jared são conhecidos na comunidade por terem uma dinâmica de casal sólida. Eles organizam festas com amigos, saem muito com os gêmeos e documentam tudo nas redes sociais. Sana, por sua vez, frequenta assiduamente uma academia em Jacksonville Beach. É durante um de seus treinos no início de 2018 que ela conhece Mário Fernandes Saldana. Mário tem 29 anos, é personal trainer na academia e não é exatamente rico. Ele tem um apartamento em Jacksonville e vive razoavelmente bem. Para esclarecer, Jacksonville e Jacksonville Beach são 2 cidades diferentes. Mário e Sana se conhecem na academia, começam a se encontrar e rapidamente se apaixonam. Obviamente, os pais de Sana não aprovam essa união. Mário não corresponde ao perfil que eles desejavam para sua filha. É um homem de origem humilde, filho de costarriquenhos e também não é mormon. Mas Sana está certa de sua escolha, tanto que eles se casam alguns meses após se conhecerem, o que cria enormes tensões na família. Mesmo que seus pais não cortem definitivamente os laços com ela, isso cria um abismo entre eles. Do lado de Jared, ele e Kirsten querem aumentar a família. Em agosto de 2020, eles têm sua primeira filha, Bexley, e em setembro de 2021, sua segunda filha, London. Jared está totalmente envolvido na educação de seus 4 filhos e não só isso. Ele também se torna professor na igreja Mormon. A única sombra no quadro é Sana. Ela ainda não aceitou a guarda compartilhada, não acha essa decisão justa. Segundo ela, as 2 crianças pertencem a ela. Ela acha que Jared deveria pagar mais pensão. Isso naturalmente leva a enormes disputas com Jared, muita tensão, mas Kirsten está lá para apoiá-lo. Ela pede que ele tenha paciência e não faça nada para piorar a situação. Apesar de todos os esforços de Jared, a guerra com Sana não para. Eles estão divorciados há vários anos, ela se casou novamente e parece feliz, a julgar pelas fotos que posta nas redes sociais. Mas o problema é que Sana não está feliz em seu casamento, apesar das fotos que posta. Há grandes tensões entre ela e Mário, ela tem menos contato com sua família por causa desse casamento e o casamento não vai bem. Será que é por isso que ela implica com Jared? Ou será que é por causa das tensões com Jared que seu casamento vai mal? É provavelmente um ciclo vicioso. 16 de fevereiro de 2022 começa como um dia completamente normal para Jared e Kirsten. Eles tomam café da manhã com suas 2 filhas,
Bexley e London. Jared trabalha toda manhã em casa, pois planejou jantar perto de Jacksonville Beach com os gêmeos e Bexley, como fazem todas as quartas-feiras. Ao meio-dia, ele almoça com sua esposa e filhos, depois pega a estrada com Bexley para buscar os gêmeos. Por volta das 16 horas, ele planeja levá-los a uma pizzaria no Cate, que fica perto da casa de sua ex-esposa. Às 17 horas, Jared chega à casa de Sana, pega as crianças e, como planejado, vai à pizzaria. Tudo corre bem. Bexley está feliz por passar um momento com seu irmão e sua irmã, mesmo que os veja frequentemente devido à guarda compartilhada. Mas quem recusaria uma ida à pizzaria, não é? Por volta das 18h30, Jared e as crianças saem da pizzaria e voltam para Jacksonville Beach. Quando chegam, Sana está cordial com ele, sem crises nem nada. Jared retoma a estrada com Bexley às 19h30 e, quando está passando pela Sanctuary Boulevard, para o carro e desce para mexer no pneu. O que acontece depois você já sabe. Um atirador surge da escuridão e atira nele 4 vezes sem hesitação. 2 balas o atingem no peito e 2 balas atingem o carro a poucos centímetros de sua filha. Quando a polícia chega ao local, logo descarta a hipótese de assalto que deu errado, já que nada foi roubado de Jared. Então alguém queria matá-lo. Mas quem? Neste ponto da história, todos temos mais ou menos uma ideia em mente, mas vamos esperar. Algumas horas depois de chegarem ao local, os investigadores contatam a família de Jared, sua esposa, seus pais e sua ex-esposa, para informá-los dessa terrível notícia. Você pode imaginar a dor da família, especialmente porque a pequena Bexley presenciou a cena. Ela estava apenas a alguns metros de onde seu pai foi morto. Em 18 de fevereiro, 2 dias após o assassinato, os investigadores recebem as imagens das câmeras de segurança ao redor da cena do crime. A qualidade não é muito boa, mas dá para ver que o pneu não apareceu do nada naquele lugar. Deve ter sido colocado ali por alguém que estava fora do ângulo da câmera. Então, certamente foi uma armadilha para fazer Jared parar e sair do veículo. Isso significa que ele estava sendo seguido e que, de fato, o assassinato foi premeditado. Nas imagens, também dá para ver um veículo estacionado perto da Sanctuary Boulevard pouco antes do assassinato, uma Ford F-150 azul. Como a qualidade da imagem não é muito boa, não dá para ver o motorista nem a placa. É uma pista bem fraca, mas paralelamente os investigadores já estão seguindo outra pista, sua ex-esposa Sana. Os familiares de Jared foram interrogados, como mencionei, e o que surge de seus depoimentos é que havia apenas uma pessoa que poderia querer matá-lo, sua ex-esposa Sana. O problema é que no momento do assassinato, Sana estava em casa com seus 2 filhos e seu marido, e nenhum deles possui uma Ford azul. Os investigadores pedem os registros telefônicos e bancários de Sana e seu marido. Eles recebem os registros telefônicos e o que eles revelam é interessante, mas não necessariamente incriminador por enquanto. Nos dias anteriores e posteriores ao assassinato de Jared, Mário teve contato telefônico frequente com um tal de Henry Tenon. Henry tem 61 anos e é um trabalhador da construção civil que aluga um apartamento em Jacksonville, cujo proprietário é Mário. A princípio, nada de estranho. Um proprietário que contata seu inquilino é comum. Exceto que Henry já é bem conhecido da polícia. Desde 1998, ele foi processado e condenado, entre outras coisas, por porte ilegal de armas, lesão corporal, fraude e direção sem carteira. E falando em direção, Henry possui uma Ford F-150 azul, o mesmo tipo de veículo visto nas câmeras de segurança na noite do crime. Essa é uma pista que precisa ser investigada. De qualquer forma, 1 ou 2 semanas após o assassinato de Jared, Mário e Sana se mudam com as crianças para Kissimmee, perto de Orlando, uma cidade a 250 quilômetros de sua casa em Jacksonville Beach. Segundo pessoas próximas, eles se mudaram para evitar a imprensa e o assédio da mídia que resulta desse tipo de caso. Eles foram colocados sob escuta após o assassinato de Jared, mas por enquanto os investigadores não encontraram nada incriminador. No entanto, enquanto isso, os investigadores receberam os extratos bancários de Henry Tenon, e eles são bastante perturbadores. Mário, o marido de Sana, é proprietário de uma pequena empresa especializada em instalação de materiais e trabalhos de renovação, a West Side Installation. Após o assassinato de Jared, Mário assinou cheques para Henry no valor total de $10.000. Há 2 cheques datados de março de 2022. Um de $2.000 com anotação paisagismo limpeza e um de $3.000 com anotação manutenção do telhado. Depois, um cheque de $5.000 datado de abril de 2022 com anotação Kickstarter boa sorte.
US$ 10.000 apenas algumas semanas após o assassinato de Jared é muito dinheiro para pequenos trabalhos de manutenção. É verdade que Henry trabalha na construção civil, mas digamos que o momento é bastante suspeito. E o que também é suspeito é a separação de Mário e Sana alguns meses após o assassinato de Jared. Eles se separam. Mário continua morando em Kissimmee enquanto Sana leva as crianças e vai morar com seus pais em West Richland, no estado de Washington. Novamente, isso não significa nada do ponto de vista legal ou processual ou para a investigação, especialmente porque eles já estavam em processo de divórcio quando Jared foi morto, mas você verá que é um detalhe que pode ter sua importância para o resto da história. Sana deu uma entrevista e disse as seguintes coisas enquanto chorava. Eu fiquei chocada. Caí no chão porque estava devastada com o que iria dizer às minhas crianças. O entrevistador pergunta a ela, você está envolvida no assassinato de Jared? Ela então responde, não tenho nada a ver com seu assassinato. Quanto à investigação, ela leva muito tempo, se estende por vários meses, para o desespero da família Bridega. As autoridades precisam de mais provas. Eles suspeitam, é claro, que Sana, Mário e Henry estejam envolvidos, mas precisam de mais elementos. No entanto, eles têm uma ideia. Como mencionei, Henry é bem conhecido dos serviços policiais. Ele comete muitas infrações de trânsito na Flórida. Às vezes dirige sem carteira, outras vezes embriagado. Então, em 18 de agosto de 2022, 6 meses após o assassinato, ele é preso durante uma blitz policial totalmente comum, uma operação organizada pelos policiais, e em seu carro encontram uma espingarda. A espingarda não tem nada a ver com o assassinato de Jared, mas é ilegal, já que ele não tem direito de possuir uma devido a seu histórico criminal. Então ele é preso. Ele é levado à delegacia e os investigadores que trabalham no assassinato de Jared o interrogam, mas não diretamente sobre o assassinato, eles vão progressivamente. Mas eles estão lidando com alguém esperto. Henry entendeu o que está acontecendo, ele sabe que não está lá por causa da espingarda em seu carro, mas porque estão tentando interrogá-lo sobre outra coisa. Estão tentando fazê-lo falar por conta própria sobre o assassinato de Jared, então ele pede um advogado e o interrogatório não traz grandes descobertas. Como ele foi preso por um crime real, posse ilegal de armas, ele é enviado para a prisão enquanto a polícia procura mais evidências contra ele. Imagino que seja também para impedi-lo de alertar possíveis cúmplices ou destruir provas. No mesmo dia, sua casa é revistada, mas a arma usada para matar Jared não é encontrada. Como eu disse, é uma investigação bastante longa e complicada no sentido de que existem provas, mas são circunstanciais, e é por isso que leva tanto tempo. Mas finalmente, em 25 de janeiro de 2023, quase um ano após o assassinato de Jared Bridega, Henry Tenon é oficialmente indiciado por assassinato, posse ilegal de armas de fogo e abuso infantil. Esta última acusação foi adicionada em relação à pequena Bexley, já que, lembrem-se, Jared foi morto na frente de sua filha e 2 balas aterrissaram a poucos centímetros dela. O que finalmente motivou sua acusação foi mais a acumulação de elementos do que uma nova prova incriminadora. Nesse meio tempo, os investigadores recuperaram os dados do celular de Henry e descobriram que em 16 de fevereiro ele estava próximo a Sanctuary Boulevard por volta das 19h30, e havia feito várias idas e vindas nos dias anteriores ao assassinato. Então, mesmo que não tenham encontrado a arma do crime em sua casa, há muitos elementos contra ele. Henry Tenon é interrogado novamente em 1º de fevereiro e, diante de todas essas provas, confessa. Sim, foi ele quem matou Jared, e fez isso porque foi contratado por Mário. Ele simplesmente cumpriu um contrato. Seu depoimento ainda não foi tornado público, então não temos todos os detalhes, já que o processo ainda está em andamento. Certamente aprenderemos mais nos próximos meses. Mas o que é certo é que, como ele parava de buscar os gêmeos todas as quartas-feiras para levá-los para jantar e depois pegava sempre a mesma rota para voltar para casa, certamente foi alguém que conhecia seus hábitos que armou essa emboscada. Em 16 de março, Mário é preso em Kissimmee. Ele é acusado de assassinato, conspiração e ocultação de provas, mas nega envolvimento. Diz que é falso e que nunca contratou seu inquilino para matar Jared. E vocês devem estar se perguntando sobre Sana. Bem, por enquanto não há provas contra ela, apenas conversas com pessoas próximas onde ela diz que odeia Jared e que ele a irrita. Mas isso é tipicamente o tipo de coisa que dizemos quando não gostamos de alguém ou temos ressentimento. Não significa que vamos matar essa pessoa, mesmo que o ódio de Sana seja difícil de explicar após 7 anos de divórcio. Mas em si, isso não constitui uma prova concreta de seu envolvimento direto no assassinato de seu ex-marido. E quanto ao dinheiro, isso constitui um motivo? O que os investigadores descobrem é que Sana tem um fundo fiduciário de seus pais.
Um fundo fiduciário é uma espécie de reserva de dinheiro. Acredito que seja um adiantamento da herança, se não estou enganada. E uma das cláusulas do fundo fiduciário estabelece que Sana poderá usar seu fundo para fins pessoais quando não estiver mais em processo judicial com Jared. Sana e Jared ainda brigavam pela questão da guarda das crianças. Então, mesmo que isso também não seja uma prova irrefutável, reforça suspeitas dos investigadores. E por que Mário teria decidido contratar um assassino de aluguel para se livrar do ex-marido de sua esposa? O que isso traria para ele, sabendo que ele mesmo está em processo de divórcio com Sana? Será que ele não teria feito isso a pedido de sua esposa em troca de uma pequena compensação financeira? É o que pensa o escritório do promotor, mas são necessárias provas. O julgamento de Henry Tenon começa em abril de 2023 em Jacksonville e ele opta por se declarar culpado. Ele também concorda em cooperar com as autoridades testemunhando contra Mário quando seu julgamento começar, em troca de uma redução de pena. Como você pode imaginar, e se não estou enganada, ele não será mais processado por assassinato premeditado, mas por homicídio, e a acusação de abuso infantil foi retirada. Quando digo redução de pena, entenda-se que ele principalmente evita a pena de morte, já que ela está em vigor no estado da Flórida. Mário está sendo processado por assassinato, conspiração e ocultação de provas. A sentença de Henry ainda não foi pronunciada, já que primeiro devemos esperar que ele testemunhe no julgamento de Mário, que teoricamente acontecerá em outubro de 2025. A investigação ainda está em andamento, então nem todas as informações são públicas, mas saiba que certamente há outras pessoas envolvidas, cúmplices que teriam ajudado Mário a coordenar o assassinato de Jared. Em 17 de agosto de 2023, contra todas as expectativas, Sana é finalmente presa em West Richland e depois extraditada para a Flórida em outubro. Ela está sendo processada por assassinato, conspiração e solicitação para cometer um crime capital. Seu julgamento também está previsto para outubro de 2025, então imagino que ela será julgada junto com seu marido. Para sua informação, ambos arriscam a pena de morte, já que é isso que o Ministério Público pretende pedir. Desde a prisão de Sana em agosto de 2023, os gêmeos foram confiados aos seus pais no estado de Washington, já que ela havia dado uma procuração a eles. Os pais de Jared, Gaylord e John, iniciaram um processo em junho de 2024 para obter a guarda ou pelo menos direito de visita, já que os pais de Sana se opunham a isso. O julgamento aconteceu em dezembro, então muito recentemente, e a justiça manteve a guarda de Sterling e Shelby Gardner. O juiz considerou que era do interesse das crianças permanecerem no estado de Washington para sua tranquilidade, certamente devido a toda a publicidade em torno deste caso. No entanto, os pais de Jared obtiveram direito de visita e aceitaram essa decisão. Kirsten Bridgan, por sua vez, expressou publicamente sua desaprovação, pois acredita que as duas crianças deveriam poder crescer em um ambiente, digamos, mais saudável, ou seja, com seus avós paternos.